Aumente o som, porque já vai começar. Distopia Rastreada. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sato e... Jill, go to my house! Aqui é o Pedrão e The Last of Us é o jogo do ano, com certeza. Eu sou Douglas Lima e... Bem, eu estou com tanto medo dos jogos que estou sem frase. E eu sou o Davi, tô aí pra compartilhar algumas ideias cagadas que eu já tive. Nossa, nada a ver, ideia cagada não é experiência cagada. Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreado. Hoje vamos falar sobre os games que te fazem jogar no mudo, ligar as luzes e rezar para achar uma bereta na lixeira mais próxima. É isso mesmo, meus amigos. Vamos falar sobre survival horror. Ou não, né? Então vamos lá. Aê! Então, gente, o que é Survival Horror? Ele é um subgênero dos Adventure Games, onde a temática, logicamente, é do horror, né? Muitos acreditavam que o Survival Horror surgiu nos anos 90 com Alone in the Dark, que foi para PC e tal. Só que nessa época ele era considerado um game de adventure e não surgiu nessa época. Outros acreditavam também que tinha sido nos anos 80, com o Haunted House do Atari 2600. Que era um joguinho até bem fraquinho, só que também não é, meus amigos. Fomos mais a fundo assim na pesquisa para trazer algo bem mais concreto para vocês, né? Então a gente descobriu que o primeiro jogo de terror da história, ele surgiu em 1972, no avô dos consoles chamado Odyssey da Magnavox. Cara, Nossa, esse console, ele foi considerado o primeiro, assim, De casa, né? aquele videogame de casa mesmo, que era dos arcades. E mesmo o nome ter sido Haunted House, ele não tem ligação nenhuma com o jogo do Atari, que viria anos depois, né? Então, esse game, cara, esse videogame, eu ouvi ele no canal do Angry Video Game Nerd. Pra quem não conhece, cara, pra quem gosta de videogames antigos, é o canal certo do YouTube pra você poder ver essas coisas. Eles só postam coisas assim, bem pérolas mesmo, né? Então, esse console, ele vinha com vários jogos, vários cartuchos. Ele vinha com algumas peças adicionais, uns overlays, que são tipo uns plásticos, que você colocava por cima da tela da TV. Então, vocês lembram que antigamente, quando você ligava a TV e chegava o cabelo próximo à tela, não puxava o seu cabelo, dava tipo uma estática? Sim. Então, funcionava desse tipo. Você chegava com plástico, colocava e a estática puxava o plástico. Então, nessa época, os gráficos eram bem piores do que o Atari. Era aqueles estilos de jogo de Pong mesmo, que era só um pontinho e ficava batendo um lado do outro. Poxa, mas tipo assim, aí tem que dar um prêmio pra quem inventou isso, porque assim... É muito criativo, né, gráfico, cara? Eles inventaram um recurso gráfico mó bacana, né? Nessa época você tinha que ter muita imaginação pra você jogar, né, cara? Basicamente eram quadrados brancos no fundo azul da TV. Lembrando que até pra jogar esse jogo, você tinha que mexer tipo uma parada que era tipo um volume, que o controle não era igual. Sim, o controle parecia uma torradeira, velho, era muito estranho. O controle eram duas paradas de volume que você ficava rodando. É a coisa mais escrota do mundo. É muito bizarro. E vinha com vários games, né? Aí um deles era o Haunted House. Parecia mais que você tava jogando um jogo de tabuleiro do que realmente um videogame, né? Porque você tinha que ler o manual pra você poder jogar, senão você não entendia. Então, como é que esse jogo funcionava, cara? Ele era o cartucho 4, se eu não me engano, que vinha no pacote dos games. E era necessário 2 jogadores. O jogo consistia você encontrar o tesouro da mansão, né? A mansão era dividida em 3 andares. Então, um jogador era o detetive e um outro era o fantasma. Cara, era muito complicado pra uma criança jogar naquela época, porque você tinha que ler instruções e eram umas coisas assim muito chatinhas e tal, pra você poder até chegar na dinâmica do jogo, né? Acostumar com a dinâmica do jogo. A investigação de survival, né? Você pegava umas cartas e tinha charadas não, instruções, dicas de como você chegaria até o último andar da casa, né? Agora eu tenho uma pergunta, porque pelo que eu
eu vi ali, era uma investigação feita em cima de um celofone, deve ser. Isso, era tipo isso, É um cara. celofone. Aí você ia caminhando ali. Mas será que eles jogavam um dado pra ver quem chegava primeiro na pista? Porque Cara, as pistas ficaram tinha- muito evidentes, né? Tinha dados também. Ou seja, era tipo um detetive, só que virtual, né? É, tipo isso. Quer ver? Eu mandando as imagens aí pra vocês dar uma olhada. Eu vi algumas. Cara, é tipo assim, era um celofane, como diz o Douglas, roxo, que tinha o desenho da casa, né? Aí como tampava a TV, os dois pontos brancos ficava aquela coisa luminosa. Aí dava a sensação que parecia que você tava com a lanterna entrando na casa, né? Isso se você tivesse muita imaginação, né? Assim, foi o start, né? Como o Douglas falou, dá muita moral ao povo na época, porque teve que pensar muito pra fazer dois quadradinhos virarem personagens num jogo, né? Os jogos tinham muita interação com a pessoa na vida real, que é o seguinte, eu tive o Dactar na época, assim, meu primeiro videogame foi o Dactar. O povo chama de Atari, mas é o Atari Dactar, né? Igual o jogo de polícia e ladrão dele, você tinha que pedir a pessoa pra sair da sala, você escondia seu char dentro do jogo, ele vinha e tentava te procurar. Então, tipo assim, a pessoa tinha que sair da sala pra jogar. Se eu não me engano, esse game eu acho que tinha que fazer assim também. Só que, por exemplo, se você encontrasse o fantasma, você não matava ele, você voltava no início do jogo. Aí tem aquela temática, por exemplo, é como você tivesse encostado no fantasma, morrido, aí você volta no início do jogo. Ele não fez tanto, assim, sucesso, porque era meio complicadinho de jogar. As crianças queriam jogar os jogos mais simples, como futebol que vinha, jogo de hóquei, que era bem mais simples, né? Era só mandar o quadradinho, nem a bolinha não, né? O quadradinho no gol. Que gol, mandar o quadradinho entre 3 palitos. Então, gente, já pulando um pouquinho pros anos 80, né? Destacar alguns jogos aqui. O 3D Monster Maze, que foi um jogo lançado em 81 era um computador doméstico chamado Sinclair ZX81. Bom, esse jogo você estava num labirinto com um Tiranossauro Rex, cara. É uma temática bem maluca, assim. E nessa época não tinha nem áudio, cara. Tudo que acontecia no jogo aparecia legendado embaixo. Aí era basicamente isso, você correr você não encontrar com o T-Rex. Só que esse T-Rex era do tamanho de um Velociraptor, né, cara? Ele era pequenininho, assim. Aí o jogo sempre te alertava, né? T-Rex está próximo. E não vem daquela musiquinha no fundo. Não tinha áudio, cara. Era Que só áudio? legenda. Nessa época não tinha. Áudio é para os fracos, rapaz. Era triste, cara. Você podia colocar um Beatles de fundo, né? Tal. Aí você tinha que usar a imaginação, pegar sua vitrola e colocar de fundo. Aí, cara, em 1982 surgiu o Haunted House do Atari, né? Não tem nada a ver com o do Odyssey. Aí já tinha som, né, cara? E esse jogo, ele tinha o interessante dele que a visão dele era aérea. Então era uma casa mal assombrada e tal, como a tradução do nome diz. E você só aparecia seus olhos e a iluminação da lanterna em volta. Basicamente você coletava itens e andava por entre os andares, né? Quando você era atingido, dava um barulho de chuva, tipo raio, bem aquela temática assim. Você já chegou jogado? Já joguei. Cara, mas na verdade tudo no Atari tinha barulho de chuva, né, cara? Todos os jogos tinham o mesmo som. Esse barulho de raio, você poderia encontrar ele também em alguns jogos de nave no Enduro. Você não sabia se o jogo tava estragado, o barulho era aquele, ficava... Então o Atari, ele, como o que vendia muito, os jogos do Atari, eram jogos baseados em filmes, né? Como E.T., Caça-Fantasmas e muitos outros, né? E na temática do horror não era diferente, né? Tivemos o jogo Halloween, que foi lançado em 83. Esse eu zerei. Cara, sério? Esse jogo... Zerei. Cara, eu tinha esse jogo. Comprei esse jogo por 50 centavos. Na época isso era uma pequena fortuna para mim. Nossa, cara. E hoje em dia isso é caro. Acha? R$8. Mas contando juros, correção monetária, Dilma Rousseff, ia estar mais ou menos esse preço, né? Então, esse jogo, como é no filme, né? A protagonista é uma babá, aí você tem que fugir do psicopata e resgatar as crianças. É basicamente isso. Na verdade, você leva elas pros cômodos e tal.
Uma inovação desse jogo é que quando o personagem se aproximava, ela perdia a cabeça e jorrava pixels vermelhos, cara, pra cima, parecendo um chafariz, cara. Era muito Nossa. engraçado. E o bacana do jogo era isso. Você deixava o psicopata chegar perto pra poder jorrar o sangue do bichinho. Cara, vale a pena vocês conferirem esses jogos. Tem um outro que é o Texas Chainsaw Massacre, alguma coisa assim, que é o famoso massacre da Serra Elétrica, né? Esse jogo, apesar das limitações dele, ele carregava uma temática diferente, porque o protagonista não era um mocinho, era o serial killer, cara. Só que ficava girando os pixels em volta, dando a sensação que era uma motosserra, né? Mas era muito tosquinho, cara, também. Tem o Sexta-feira 13, que é o filme do Jason, né? Eu acho assim, que nesse período, assim, eu acho que a gente não acha exatamente que diz isso. Mas eu acho que alguns jogos de filmes com terror, né, eles estavam na época fazendo muito sucesso. E isso foi transportado por jogos. Aí a partir daí que estava evoluindo um pouco mais a tecnologia, eles resolveram investir um pouco nesse tipo de jogo, né, que era o Survival, mas nada menos que por causa dos filmes de terror. Foi ajudando a divulgar, porque as crianças, assim, tecnicamente, né, não poderiam ver esses filmes, né? Então, para poder divulgar, para poder atingir todos os públicos, eles faziam uma versão mais soft, digamos assim, para os videogames, né? Porque também os recursos da época não tinham como fazer muita coisa, né? No período do Atari, né? Ali eles começaram a evoluir, né? Tanto que no próprio Halloween a gente vê que quando corta a cabeça sai quadradinhos vermelhos. Pixels jorrando. Cara, agora você imagina, primeira vez que eu joguei Superstar Soccer, meu tio falou assim: nossa, esses bichinhos parecem de verdade. Hoje eu não consigo imaginar saindo quadrados vermelhos e uma pessoa dizendo: meu Deus, parece de verdade. Nossa, aquele é o Pelé. Igualzinho, rapaz. Deus, como vou fazer? Mas vamos lá, né? Não só o Atari também, vários jogos também saíram pro Nintendinho, né? O famoso NES. E um jogo que assim que vale muito a pena destacar dessa geração foi o jogo Sweet Home de 1989. Era um jogo que se passava numa mansão mal assombrada, pra variar, né? Onde você enfrentava os inimigos bem assustadores, assim, fantasmas, zumbis e tal. E esse game ele foi uma grande fonte de inspiração para jogos futuros, como principalmente o Resident Evil, o 1, né? Que é basicamente pegaram muito dessa base do Sweet Home. O jogo tinha assim, tanto até o load das portinhas até demorava assim, quando você abria uma porta, ficava tudo escuro até para poder aparecer. Muita coisa foi retirada desse jogo. Esse jogo eu nunca vi, não é da minha época, não. Eu também não da minha também, né, cara? Tudo que eu tenho é vídeos e fotos da internet. Né? Eu vou ter a oportunidade de jogar através de emulador. Isso, os emuladores que salvam. Que salvam. Salva os fãs de coleção de games antigos. Salva principalmente pra você zerar aquele jogo que você nunca zeraria no console. Como, por exemplo, Star Wars de Nintendinho. Eu só zerei o Star Wars de Nintendinho por causa do emulador. Não fala desse negócio não, cara. Tem um Star Wars do Nintendinho que você vai enfrentar o Darth Vader. Quando você atinge ele vira um escorpião, cara. Que lógica que tinha aquilo, cara. Onde? Mas eu vou te falar. O dia que você jogar, você vai ver que jogo do caralho. O jogo é muito difícil. E vale a pena ressaltar que nessa época os jogos eram muito difíceis, cara. Todo jogo de Nintendinho era difícil. Era pra durar, né? Vamos botar assim. Cara, porque você morria, não tinha nem password, cara. Password eu acho que password foi surgir... fracos, rapaz. É bem depois. O Atari basicamente era, você não zerava, você acumulava pontos, né? O que acontecia era o jogo ficar mais rápido. Era basicamente isso, né? Já no Nintendinho já tinha os finais, meio tosquinhos e tal, mas tinha os finais. E, cara, Password eu acho que só foi no Super Nintendo, né? Eu tô enganado. Não. Começou já no Nintendinho. No Nintendinho tem diversos jogos que já utilizam do recurso do Password. E no Nintendinho mesmo é que veio os primeiros jogos com bateria de salvamento. Ah, cara.
Então é isso Os jogos mesmo. vieram de lá, né? Mas... Mas né? os jogos mais difíceis até hoje são de Nintendinho, que foi Zelda 2, que eu acho que é considerado o jogo mais difícil que já teve. E, cara, até Mario naquela época, pra você zerar, você tinha que ser muito, mas muito persistente. Nossa. Não É, é igual hoje. alguns É um jogo jogos- daqueles famosos, aquele jogo daqueles famosos sapinhos, os Battle Maniacs. Battletoads. Isso, Battletoads. Battletoads eram. Eu acho que ele e o Zelda Cara, que 2 são os jogo jogos mais maldito. difíceis que existem. Tipo assim, já foi praticamente votado isso já. Era chato, era nervoso demais, estressava muito aquele jogo. E vai ter remake também daquele jogo, né? Que bate. É, deve estar vindo por aí. Então a gente vai dar um saltinho no tempo aí depois do hiato, né? Uma pausa, né? Com a criação de jogos, com uma temática de terror. E a gente vê uma transposição dos anos 80 para os 90 e novas possibilidades chegando, né? A gente vê aí também o início do 3D, né? Que era uma tecnologia nova, né? Que Os foi polígonos gigantes. os polígonos bem gigantes, né? Eram, na verdade, retângulos modelados. Você sabe que dessa época o primeiro que eu lembro assim? Star Fox. Nossa, Era do Cara, Super Nintendo, é cara. impossível jogar aquele jogo. Eu não lembro como é que eu fiz pra jogar ele. Eu achava ele muito bacana, mas Você não enxerga, depois né, que eu fui direito. jogar esse novo, eu não tive paciência. Eu tenho um cartucho lá em casa. Cara, o do Super Nintendo é muito difícil você poder enxergar as paradas. Parece que é tudo. Faz parte da mesma coisa. Parece que é tudo uma nave só. Porque não tinha aquela coisa de profundidade direito, né? Não tinha recurso de profundidade. É, muita gente fala que aquilo ali é um falso 3D, né? É por isso que era o falso, porque não dava muita profundidade. Ele usava um sistema lá, se não me engano, chamava FX, que fazia proporcionava aquele tipo de efeito, né? Porque não era qualquer jogo do Super Nintendo que tinha. Se eu não me engano, um outro do Super Nintendo que tinha era o Mario RPG. Mario RPG era um falso 3D também. O Mario RPG, ele era uma coisa. Não é bem o 3D, é o isométrico, né? É um jogo isométrico. Só as modelagens que são meio 3D. Porque na verdade ele usa textura do mesmo jeito. Só que a textura, ela passa a impressão de ser 3D, porque é uma textura que pega meio na posição quase vertical. Pega como se fosse aqueles jogos de hack and slash que você vê meio de cima de lado. Então a textura ficava nessa posição, aí dava a impressão que era 3D, mas na verdade não tinha uma engine 3D ali. Não. era só uma perspectiva diferente, então. Eu acho que a primeira, não sei se saiu, acho que saiu para Super Nintendo mesmo, que a primeira engine meio que 3D, acho que foi o Wolfenstein. O Wolfenstein saiu para Super Nintendo, não saiu? Saiu Saiu. bem Cara, bonito, que viu? jogo é esse, cara? O Você dá um Wolfenstein é de passo. tiro. Cara, o Wolfenstein é um clássico, cara. É um Então, clássico. eu acho que foi o primeiro, se não me engano, deve ter sido até o único jogo 3D do Super Nintendo, mas é um 3D muito feio. Não, Ele me lembra também muito, pra você ter uma ideia de como é o jogo, você pega aquela proteção de tela do Windows 95 do Labirinto. Nossa, Era exatamente aquilo ali, o gráfico do jogo. que isso. Pior que é verdade mesmo. Mas também teve o Noé 3D, cara. Que Noé? foi usado. Mas Era na verdade, igualzinho. A Noé era do NES, não era não? não, era- o do Noé, o que aconteceu? O pessoal que fez o Wolfenstein, eles não gostaram do gráfico que a Nintendo proporcionou na época do Wolfenstein para Super Nintendo, né? Aí eles fizeram uma sátira do Wolfenstein para zoar o Super Nintendo e trocaram os monstros por ovelhas e a arma, eles tiraram a arma e colocaram uma coisa, eu não lembro o que era, se era um cajado, era uma coisa muito escrota assim. Não, e outra coisa, a fita, eu não sei se é porque ela não foi aprovada pela Nintendo, você precisava de uma outra fita original, porque ela era, por exemplo, você lembra quando surgiu os jogos piratas de Nintendo 64? Que era o seguinte, você tinha que colocar a fita e por cima da fita tinha um outro encaixe fêmea para você colocar uma fita original. Ah, tá. Era como se fosse o encaixe Pra que tinha no passar Super pelo Nintendo. destrave do jogo. Tinha um semelhante no Super Nintendo também, que era do Game Boy. Isso, Era uma isso fita aí. oca que você encaixava o cartucho de Game Boy. Só que essa do Game Boy era original porque é para você passar as coisas do seu jogo do Game Boy pro Super Nintendo. Só que aí eles fizeram dessa maneira para passar o destrave do original, entendeu? Porque essa fita não foi autorizada pela Nintendo. E assim, foi até assim que começou os piratas para Nintendo 64.
Você precisava de uma fita intermediária entre o console e a fita pirata, e em cima dela você colocava a pirata, só para conseguir passar a proteção. Que isso, cara. Aí, tipo assim, essa fita de Noé, como ela não foi aprovada, ela tinha que ter esse recurso para poder jogar, entendeu? Voltando aí, né? E com essas novas possibilidades, criaram Alone in the Dark, onde a gente viu um bigodudo, né? Parece com o Mario, que era um investigador que entrava em uma mansão para investigar um caso e acabou se deparando com uma porção de monstros, né? A ideia, a princípio, assim, dos monstros, né? Que eu pude analisar, era uma ideia muito comum, né? Você enfrentar monstros. Tanto que o Beethoven citou aí a questão da Darth Vader virar um escorpião. Porque as pessoas da época estavam acostumadas a enfrentar esse tipo de criatura, né? Eles enfrentavam qualquer coisa que se parecesse com monstros. Então, eles tomaram essa temática. Os monstros do primeiro Alone in the Dark, eles não são totalmente definidos, são muito parecidos com jogos também, com criaturas de outros jogos, né? Mas se tornou um nome forte, né? Até hoje ele é um jogo cult, né? E aí foi o primeiro jogo do que eu acho que é uma potência, um nome potente. O Alone in the Dark, ele pode não criar bons jogos, mas ele é um nome. É como você falar que vai ter um show de uma banda, por exemplo, Los Hermanos. Ninguém ouve falar, mas é uma potência o nome. Qualquer coisa que eles vão criar, mesmo que as pessoas não gostem, elas vão comprar. Compra pelo nome, né? Um nome, o Alone in the Dark, ele surgiu aí como um grande jogo, né? E se tornou uma grande potência. Ele teve um novo nome. Logo saíram mais duas sequências, né? Que foi o 2 e o 3, né? Mais ou menos seguindo o mesmo padrão do 1, né? O 2 com alguns diferenciais, mas na minha opinião, os três são idênticos, né? Assim, mudou a história, muda o desafio, mas para mim são como diferentes fases. Um ponto importante a destacar nesse Alone in the Dark, que ele te dava a opção entre dois protagonistas, com o detetive ou com a sobrinha do cara lá, que era o atual dono da mansão. Isso, cara, você vê em Resident Evil mais pra frente, principalmente no 1. Vocês lembram que todos vocês já jogaram Resident Evil, né? Ficava as duas carteirinhas. Cara, o Resident Evil, ele não é um jogo totalmente original, não. Você vê que ele bebeu da fonte de vários jogos antes de chegar a ser o Resident Evil, né? Nós somos designer e falamos que é referência. Ele teve inspiração de outros jogos. Só que, tipo assim, 100% do que ele foi inspiração. Como eu diria a frase, né? Se for de um lugar só, é plágio. Se for de vários, é pesquisa. Então é isso aí, cara. Eles pegaram, juntaram e chegou ao que foi Resident Evil, né? E tem vários jogos do Super Nintendo, né, Douglas? Tipo Nosferatu, que é mais um jogo de ação do que propriamente um jogo de terror, né? Isso. O Nosferatu, ele também ele surgiu 2 anos depois, com a mesma temática, seguindo aí os rumos de mais ou menos o Alone in the Dark. Eu acho ele considerado assim survival horror, mas ele é muito parecido com o Castlevania, né? Ele é considerado survival horror, mas a aparência é muito grande devido assim ao formato de jogo. O formato de jogo, aquele jogo em plataforma, você caminhar, pular, pegar item, obstáculos, né? Se abaixar de uma forma assim mais sintética, faz dele um jogo quase que um plataforma terror. Um elemento interessante desse jogo é que o protagonista ele é totalmente humano, né, cara? Ele não tem 100% humano. Ele não tem poderes mágicos, então isso me atraía muito no jogo, pela dificuldade dele. Cara, mas eu acho que tem alguma coisa que é a mão dele, viu, cara? Ele vai coletando cristais, vai virando o Arnold Schwarzenegger, né? Sai dando porrada no lobisomem, e múmia e tudo naquele jogo. Mas o que a gente tem que destacar mesmo é que aqueles monstros do jogo são realmente, assim, criaturas monstruosas mesmo. Elas chegam a dar medo, né, cara? Nojo, te dão medo. As criaturas são muito bem boladas, né? Aquele trabalho muito bem feito. Eu lembro que havia um monstro gordo que quando eu joguei ele, eu fiquei até com medo do monstro. O monstro gordo ficava pra lá e pra cá. Ele era realmente terror mesmo. As criaturas são mesmo peçonhentas.
Dá pra você sentir isso. Eu acho que ali foi-se um início assim, de criar, das pessoas tentarem criar monstros que realmente causassem algum sentimento na pessoa, né? Porque os monstros, até os monstros do Alone in the Dark 1 eram monstros que não eram meio sem sal, né? Eram monstros igual você enfrentou no Você Castlevania. achava que você enfrentava uns monstros de origami, né? Porque os bichos pareciam papel dobrado, cara. Isso. Aí no Nosferatu já houve um diferencial. O Nosferatu, ele não é um jogo tão difícil de você chegar ao final dele, finalizar ele não. Mas ele vai te dar um aperto grande se você for encarar esse jogo. Eu passei muito aperto. Cara, tinha um monstro tipo um monstro de barro lá que, cara, é quase impossível. Não lembro nem como é que eu passei. Tanto as apresentações quanto o final do Nosferatu, eu gostei pra caramba. Os cinematográficos, né, cara? Cinematográficos. A gente pode colocar ele como um dos jogos de inovação, apesar de não ser muito citado, mas ele é um jogo que se tornou também um jogo cult, né? Vários jogadores, né, aí mais old school, né? Uhum. Conhece do jogo. O jogo não decepciona ninguém. Quem tiver oportunidade de jogar, é um jogo que sim, a gente pode entrar na lista. Distopia recomendo, né? Distopia recomendo. O Alone in the Dark 1 também é um clássico, né? Mas Alone in the Dark você nem precisa oferecer. Ele mesmo já é um chamativo. O nome Alone in the Dark já é um chamativo. Pular para um jogo que vai ser o melhor jogo survival horror do Super Nintendo, melhores jogos da sua vida, né? O Clock Tower de Super Nintendo, Clock Tower 1. O cartucho eu encontrei Cara, você tá brincando. na lojinha. Você Eu tá lembro brincando, que eu comprei ele, eu achei que era um RPG. Aí mas que jogo nojento. Eu não sabia, eu no começo, porque não tem tutorial. Os leite com pera hoje já tem, né? Os jogadores leite com pera de hoje tem o tutorial. Mas quem jogou Super Nintendo sabe que não tem tutorial. Cara, é muito sinistro, velho. Porque você joga com uma garota de 14 anos. Pois Uma órfã. Aí que tá. Coisa que a gente quase não via. E, cara, a única coisa que ela fazia era correr e se esconder, né, cara? Ela não tinha uma bereta, ela não tinha uma faca, nada, cara. Olha o cara que perseguia elas aí. Eu mandei o link pra vocês poderem ver. É tipo um jardineiro zumbi, né? Primeiro Ed lá no meio, tá ligado? Parece que ele. E, cara, você tomava uma tesourada dele, já era, game over. Não é o tamanho dela, pô, é só na cabeça. Realismo é o que há. Cara, o Clock Tower, eu sou muito puxa-saco do Clock Tower, porque foi um jogo que eu gostei demais. Já zerei ele todas as vezes possíveis e zerei todas as vezes possíveis de novo, de tanto que eu gostei. Cara, você fez os 9 finais, que isso, velho. Então o jogo, o princípio do jogo, a história, totalmente como ele foi situado, como foi detalhado quem você é, onde você está, é surpreendente. Pra mim, assim, é um jogo que pela inteligência que foi implementada nele, é um jogo que eu estaria como um dos melhores do que eu já joguei, um dos melhores que já foram inventados. Né? Cara, e ele abusa dos efeitos sonoros. Você não imagina que no 16 bits podia ter gráficos tão detalhados, né, cara? Você vê o rosto perfeito quando aquelas cenas de close, né? E tudo assim aparece o malucão da tesoura lá, que é o Bob. Dá uma musiquinha muito sinistra, cara. Você começa a ficar em aflição com o negócio. Você fica aflito com o som, cara. Aí que você tem que fazer? Correr e esconder, cara. Não tem muita escolha. Eu não sabia, eu fui pra cima do bicho, tomei uma tesourada e morri. Não adianta. Isso aí acontece todo mundo porque foi o principal diferencial. No Alone in the Dark, você conseguia matar. Você conseguia matar os monstros, né? No Nosferatu se dava soco. Era um cara comum e você conseguia, pelo menos, porrar os monstros, né? Mas ali não. Você já é acostumado com aqui, você vai pra cima do homem da tesoura achando que você vai destruí-lo e você é surpreendido com a tesourada na barriga. Até hoje eu não sei se aquilo é um anão. Bom, gente, só pra situar o pessoal que não conhece a história, a maioria eu andei lendo sobre essa história do Clock Tower. Resumindo, ela é basicamente o quê? Foram crianças que foram adotadas por uma mulher muito rica, viúva. Todas ficam felizes e tal, só que uma, que é a protagonista que você tá jogando, ela fica desconfiada de tudo
tudo aquilo, né? Aí logo na primeira noite já começa a acontecer as coisas sinistras. Porque a mulher sai, fala que vai dormir. Só que o pessoal some, cara. Começa a apagar luzes. Aí as companheiras dela lá começam a morrer das formas mais sinistras possível. Você olha pela janela, tá caindo uma. Você vai ao banheiro, tem outra. E o jogo vai desenrolando, assim, numa história muito complexa, cara. Tem um final que a protagonista até morre. Pra você ter uma ideia. Tem. De tanta diversidade que tinha no jogo. Olha, o jogo a gente tem que deixar claro que... Ah, cara, e só ressaltar, esse maluco do tesouro, ele era um menino. Porque, tipo assim, revelando o enredo da história. Ela tinha 2 filhos, né? E eles nasceram meio estranhos e tal, tipo, deformados. Aí eles acabam que assombram a casa. Então, o objetivo da mulher era o quê? Servir aquelas crianças de alimento para aqueles monstros, entendeu? Nossa, mãe. Nossa, cara, é muito sinistro quando você descobre isso. É proibido o jogo dele. Olha, eu te falar, aquele bebê gordo, Cara, ele é feio pra caramba. ele é muito feio. Estamos dando spoilers, mas quem não quiser ouvir, É, eu eu falei recomendo que dar era um spoiler, pulinho né? aí, Contei a história. tá? Você avança. Quem não A gente quiser vai ouvir dar spoiler, a gente, gente vai dar spoiler volte no 5 final do minutos jogo. no passado. Na próxima a gente dá um sinal de spoiler. Então, cara, é isso, né? Esse jogo rendeu uma franquia, assim, de alguns outros jogos, Clock Tower 2 e tal. Só que não ficou com a mesma pegada do primeiro, né? O primeiro ele era mais sinistrão mesmo, então. Eu não sei se houveram alguns problemas. Pelo menos no Japão nunca tem, sempre vende, né? Mas com vendas ou com restrição, né? Talvez isso tenha influenciado um pouco. Cara, raríssimo você achar esse cartucho. Raríssimo. Até nos Estados Unidos é difícil de achar. Não sei como é que o Douglas conseguiu ele. Cara, segure porque esse cartucho é muito caro. Ele é raro pra cara. Todo mundo é de Valadares. É, todo mundo. Cara, desde os 12 anos que eu comprava lá, no mesmo lugar. Quando eu completei 17, eu fui ver o Clock Tower. Eu lembro que eu troquei o cartucho do Doom Troopers. É o Doom. Aí, o Doom era outro jogo 3D, eu tava com ele na cabeça e não falava. É, cara, o Doom eu lembro de ter jogado em disquete, cara. Nossa. Tem pra Super Nintendo. Então, eu troquei o Doom Troopers, aquele de 2, muito toscão. Troquei ele e R$3 no cartucho do Clock Tower. Que isso. E na época tinha os cartuchos de 10, de 15, de 20, 25 Mas e R$30. Você comprou as cegas? Sem saber que jogo que era, você comprou as Eu cegas? achei que era RPG. Eu já estava muito fissurado em RPG. Nessa época eu estava viciado em RPG. Zerar todos os RPGs do planeta. O que eu queria era zerar RPGs, né? Eu já estava jogando RPG e eu queria jogar RPG. Então eu comprei Clock Tower. Pô, tem nome de RPG, ué. Clock Tower, né? Buraco Tower. Qualquer coisa que tenha Tower, você vai imaginar que é RPG, pô. Cara, só pra vocês terem noção, assim, quanto que vale esse jogo original, no eBay tá valendo $259. Imagina se convertido para reais, né? Faz um Play 4, né? Cara, segura esse cartucho. Lógico, não vale muito dinheiro, por quê? Porque tem muita gente vendendo ele. É, Principalmente. os famosos livro eu não achei, tava tudo, tipo, já esgotado. Cara, tinha o Cut, né, que consideram falecido, né, pra mim foi o melhor rede social de interação em massa. Havia uma comunidade cujo qual eles ofereciam esses cartuchos raros a preços absurdos, mas ofereciam. 70, 90 reais, né. Viu de R$5.000 já. Que isso, cara. R$5.000. Falei, cara, como é que pode 5.000 conto no jogo que tem dentro? Mas pra vocês que não são colecionadores excêntricos, baixa o emulador que já resolve o seu problema. Eu sou um colecionador excêntrico, eu tenho um cartucho do Mario aqui, Ah, cara. eu tenho alguns cartuchos aqui, eu tenho Contra, Cara, eu devo ter quase uns 30, uns 20 e poucos. eu tenho um cartucho aqui que é uma raridade, que são 10.000 em um. Nossa. Que isso? Caramba. mãe. Como Tem assim? todos os jogos do mundo no negócio. Aí funciona 2, né? Tendo 15 repete. Jill, run for that house! Então, gente, o Survival Horror chegou para o 32 bits, né, do PlayStation 1, os jogos mais modernos e tal. E o primeiro que ganhou esse selo mesmo foi o primeiro que veio se nomeando como Survival Horror foi a série de jogos Resident Evil, né, de 1996.
Cara, o primeiro contato que eu tive com esse jogo, acho que foi em 2000 e alguma coisa, 2002 e tal. Já era bem conhecido, né? Um jogo de 96. Eu também tive esse problema aí. Eu sempre fui um garoto pobre do subúrbio. E joguei ele pela primeira vez ali nos anos 2000 numa casinha de jogos, né? Pagando R$ 1 e vendendo garrafas de cerveja para poder manter o vício. Parecendo Chaves, velho. É. Não era, Pô, meu tio quase me matou uma vez que eu vendi umas 5 garrafas dele. não era o GV. Mas não. Sabe onde eu joguei primeiro? Não sei se vocês lembram. O game era uma casa de jogos. Sério? cara? Atrás é. Eu só lembro ela lá antes como foi uma casa manutenção, de games. compra e Eu venda. jogava fliperama lá. A Marechal tinha uma casa de jogos, a Marechal. Em frente à escola de João Pinheiro ali, tá ligado? É na Praça dos Pioneiros ali. Cada bairro tinha o seu, né? Aqui mesmo tinham dois, cara, que o cara começou num bequim, velho. Era um bequim com 5 Super Nintendos. Cara, hoje o cara tá aí até hoje, né, velho? É o único que sobreviveu aqui nessa época era só de locadora de Super games. Soccer Deluxe. Eu ia lá pra jogar Street Fighter, cara. Então, cara, o PlayStation, assim, ele era um pouco caro na época. Então, o PlayStation 1, cara, ele, assim, o gráfico era um pouco limitado 3D, sem muita definição dos rostos, porque na época não tinha tanto, assim, recurso pra poder o personagem ser muito bem definido. Também as TVs não conseguiriam reproduzir uma coisa dessas, né? E era em CD, né, cara? A mídia era CD. Bom, o Resident 1, que no Japão era conhecido também como Biohazard, ele trouxe, assim, os elementos, como a gente diz anteriormente, da mansão, dos enigmas, que é de Sweet Home, Alone in the Dark, e aquela coisa do combate com os inimigos e tal. Só que um ponto interessante que destacou Resident Evil não foi só a rotulação de survival horror, mas também da temática dos zumbis, né, cara? Você não via há muito tempo os zumbis como vilões, né? Você via mais vampiros, como o Nosferatu, né? Ninguém largou mais, né? Tá com zumbi até hoje e estragou a imagem do zumbi. O jogo tá merda. Cara, o Resident até o 3, assim, ele tinha uma temática bem sinistra, né? Bem survival horror mesmo. Não era um jogo de ação. Só perder a graça. Nunca desandou tudo. Cara, ele rendeu filhotes, né, cara? Como Silent Hill, Dino Crisis, Galerions, vários jogos que até chegou hoje em dia, né? Que desenvolveu bastante. A temática survival horror tá meio um pouco perdida, né? Parece que todos os jogos de survival horror virou Counter-Strike. É verdade. Left 4 Dead, por exemplo, é um jogo muito bom, mas aí não te assusta tanto assim, né, cara? Não é mais corrida pra tiro total. Jogo hoje, igual, por exemplo, se você pegar Left 4 Dead, ele já não foca nem tanto no terror. Se você pegar Fear, o Fear 1 é um jogo aterrorizante de verdade, ele é terrível. Eu não consegui... Fear? First Encounter Assault Recon. Ele é um jogo de tiro primeira pessoa, mas ele te dá susto e te apavora o tempo todo. Igual, por exemplo, você tá numa tela lá, que você tá dentro do esgoto subterrâneo, aí você ouve aqueles sorrisinhos de criança, alguma coisa, aí você vira a tela pra trás. Na hora que você olha pra trás, aparece tipo assim, 2 crianças entrando tipo num corredor do esgoto. Aí você vai até lá, na hora que você vê, o corredor não tem fim, sabe? Aí você já... O corredor tem fim, aliás, e não tem ninguém lá. Aí você já começa a arrepiar, né? Eu arrepiei só de lembrar dessa cena aqui agora. E tem muita coisa desse tipo, igual, por exemplo, a coisa mais terrível que já aconteceu comigo jogando Fear foi que eu tava no corredor de um prédio, aí você vê a iluminação do corredor, assim, batendo, né, na parede. Aí eu vi uma sombra passando. Beleza, eu vou tomar um susto daqui a pouco, né? Você já sabe que vai dar merda, né? Beleza, eu fui no corredor, não tinha nada, beleza, mas tinha uma sala pra onde a sombra tinha ido, aparentemente. Eu entrei na sala, que era bem pequena a sala, assim, e não tinha nada. Eu já tava esperando mesmo isso. Aí eu olhando com cuidado, assim, porque a tela, quando tem alguma aparição por perto, a sua... Eu não sei como é que eu posso falar isso. Câmera? HUD. Como é que eu falo isso? É tipo a interface do jogo. A interface do jogo começa, dar uns bugs, assim, que é tipo mostrando que uma aparição tá perto de você. E eu tô assim, cara, que merda. Onde é que tá essa aparição que eu não tô vendo? E tô de boa, não tô achando nada na sala. De repente, no canto, assim, na esquina da parede, a imagem tá meio distorcida, como se tivesse um asfalto quente, assim, sabe? Todo embaçado. E eu tô olhando, gente, que bug doido é esse? E de repente materializa um bicho na parede onde estava essa parte, sabe? Caramba, Cara, e eu dei um berro nesse jogo, nessa hora, que eu larguei fone de ouvido, larguei tudo. E eu acho que foi pouco depois disso que eu parei de jogar Fear. Eu tentei jogar Fear 3 vezes já, e parei porque eu acordava o povo aqui em casa de noite. Eu nunca zerei Fear, por incrível que pareça.
Cara, eu acho que o Survival Horror a gente pode separar em 3 subgêneros, né? Os de temática sobrenatural, tipo Silent Hill, esse próprio Fear, né? Os de temática biológica, tipo Resident e tal. E um terceiro, cara, de extraterrestre também que tem, né? Como É mesmo. o Dead Space, né, cara? Área 51. Agora eu acho que tem um mal que esses jogos sofrem com o tempo, igual, por exemplo, eu acho que é mais pra poder adaptar a uma maior plateia e vender mais. Por exemplo, o Fear 1, ele era bem focado nisso aí que eu falei, pavor e susto. O Fear 2 já virou ele já virou mais pro lado FPS, assim, shooter do que terror em si, sabe? E o 3, igual o Resident. 3 mesma coisa. Quanto mais avançado, menos terror ele fazia. Eu já podia jogar de boa de noite que não dava problema. Isso aconteceu com Resident Evil. Resident Evil, se você for pegar os novos agora, pelo menos eu achei muito de boa de jogar de noite. Eu acho que eu não sei se eles fazem isso pra vender mais ou pra adaptar o público novo, não sei como é que é, mas eu acho isso uma sacanagem com quem jogou os primeiros. É porque eles tentam inovar também, né? Pro jogo não ficar na mesmice. Cara, Dead Space, algum de vocês já jogaram? Cara, eu tenho o original e nunca instalei ele. Uai, que Por isso, incrível cara? que pareça, mas eu vou jogar um dia. Por que, cara? Não, porque eu comprei na promoção. Aí você fica tentado a comprar, mas eu não cheguei a jogar. Foi frenético e comprou. É muito bom, cara. Tem um sonoro que se arrepia muito, cara. Eu joguei umas 5 vezes já, o 2 e o 3 tô jogando e o 1 também. Aquele negócio se arrepia muito, cara. Acho que se você joga Fear e joga Dead Space, é quase a mesma coisa, tá ligado? Porque no jogo, como passa numa nave e tal, tem a tubulação, né, em cima de você. E passa correndo, o bicho gritando, tá ligado? O cara é muito cagado aqui, muito tempo. Mas deve ser foda. Essas paradas de terror no espaço, eu lembro de Jason X, cara. Ô, Ah, filme! Um filme horroroso. Um jogo de terror no espaço, que é o Doom 3. O Doom 3 ficou um jogo, tipo assim, ficou muito bom e dava susto mesmo. Porque, não sei se vocês conhecem a história do Doom 3, você tá em Marte, num campo de pesquisa, aí os aliens, sei lá que diabo, começam a invadir o seu campo de pesquisa, aí começa a aparecer todo mundo morto e tudo mais. Igual, por exemplo, pega muito na parte de escurecer, tipo assim, tudo apagado. Quando você ilumina, tem um monstro do seu lado. Aí você dá aquele susto, assim, sabe? O Doom 3 ficou muito bom nessa parte. Só que ele foi lançado, tipo assim, com um gráfico muito pesado na época que o povo tava saindo dos Pentium 3. Então pouca gente jogou esse jogo. Aí depois, quando o povo começou a ter computador pra rodar ele, já tinha jogos com gráfico bem melhor também. Um outro jogo bom também é o The Last of Us, né, cara? Ali é o jogo do ano. Ali, tipo assim, é um jogo que você... É um survival, mas não tem zumbi, tá ligado? É uma coisa... O Cordyceps que chama. Eles são umas couve-flor, né? Cabeça de couve-flor. Aquilo existe mesmo, cara, Cordyceps. Só que fica inseto, né? Que dá esse fungo mesmo. Cara, qual que é a ideia daquele jogo? Eu não Na joguei ele ainda, verdade, mas... o que ocorreu foi o seguinte. Esse Cordyceps que fica no cérebro, tipo de fungo, que afeta a pessoa e ela começa a ter mutações, no caso. Ela começa a ficar agressiva demais, né? Que mostra o jogo muito agressivo. E com o tempo vai passando, começa a brotar, pipocar a cabeça, tá ligado? Fica pipocando a cabeça. Que isso, E tem chama também os baiacus, que são aqueles que ficam muito tempo infectados. Eles crescem muito por 2 metros de altura, tipo um pipoco. E é muito sangrento e você tem que levar uma menininha, spoiler, levar uma menininha para os vagalumes, no caso, que são o pessoal que está procurando a cura disso, né? E acaba que a menininha, ela é imune a isso. Ela tem um fungo dentro dela, mas o fungo tem uma mutação que não afeta mais ela. Ela pode respirar esse fungo, que ela não pega mais isso, não vira mais esse bicho. Então, ela pode ser a cura da humanidade, no caso do jogo. E você leva ela para o outro lado do estado lá, e passa alto terreno. Ah, cara, ela tipo vira uma vacina, alguma coisa assim? Para criar uma vacina, né? Vão fazer uma cirurgia com ela lá para poder criar uma vacina com base nessa mutação no corpo dela, que ela era imune. Aí acaba que passa alto terreno lá e acaba que no fim ela desiste. Dito assim, né? O cara, o Joel, que é você que joga com ele, leva ela embora porque ele tinha que matar ela pra ele. Morrer, no caso, né? Pelo cérebro dela. Acaba que ele desiste e ela acaba que vive com isso pro resto da vida, com essa mutação aí, essa parada no corpo dela aí. Mas é uma parada sensacional do jogo. Cara, os jogos Survival Horror sempre permeiam isso aí que a gente falou, né? Esses 3 temas, né? Um cara recente, muito recente agora, é um tal de Outlast. Vocês já chegaram a ver? Não, eu ouvi falar, mas eu não cheguei a jogar não. Cara, que jogo sinistro, bicho. Eu vi um cara fazendo tipo, os primeiros 30 minutos do jogo. É muito sinistro, cara. Essa mesma temática que você falou de iluminação precária, não, iluminação
pouca iluminação, onde só dá alguns focos em alguns lugares, a temática dele é mais essa coisa sobrenatural, então. O gráfico é muito Tem um novo perfeito, jogo cara. pra sair aí, chama The Evil Within. Vai lançar, e quem fez, ele é o mesmo cara que a gente viu. Ele quer reviver esse survival de mesa, tá ligado? Então, eu vi uns vídeos e tal, é muito macabro. Tem umas paradas lá que no trailer é um pouco real life, tá ligado? E tipo uma cena lá que uma mulher sai de uma poça de sangue com um monte de braço assim, e uma gritaria, tinha uns caras com a cabeça, tem uma caixa de pregos. O jogo parece ser muito, muito, muito aterrorizador. Depois você vê algo, mas é um jogo gato. Eles estão tentando trazer novamente essa temática do survival clássico, né? Eu que acho que, tipo tornou assim, conhecido. aconteceu que fórmulas aconteceram. Acho que hoje não existe, assim, uma inovação, existem fórmulas. Então, hoje eles estão pegando mais fórmula. O que é fórmula? É um tipo de jogo que os outros veem que dão certo e vão criando em cima dele. Por exemplo, Batman Arkham City ou Batman Asilo Arkham. O Arkham Asylum, quando saiu, né, foi um espetáculo. Todo mundo, nossa, um jogo massa, era um jogo diferente. De repente apareceram vários seguidores do mesmo ritmo, mesma forma de jogo que o Batman. E o Assassin's Creed 3 já virou um Batman, e vários outros jogos já foram seguindo, né? O Homem-Aranha foram seguindo essa fórmula. Os jogos novos simplesmente seguiram fórmulas. Vimos aí vários desastres. Por exemplo, o Alone in the Dark, né? O Alone in the Dark in the Inferno, né? Que também é chamado por outro nome no Japão, que eu não me recordo agora. Foi seguir as mesmas fórmulas e saiu uma bosta, né? Apesar de algumas coisas novas que eles inventaram, mas uma bosta. Cara, dentro disso aí que você tá falando mesmo, de um jogo dar certo e os outros ficarem ruins, um exemplo forte do Resident Evil é outros jogos como Parasite Eve, que era horrível, o bicho era meio cambota, corria meio esquisitão lá. Tem o Dino Crisis, que é basicamente um Resident Evil de dinossauros, né? Cara, nossa, cara, não dá pra jogar aqui. Não, só que eu já fiz o 2, eu achei muito legal na época que eu joguei no Play. Um game que eu queria poder jogar mais ele era o Fatal Frame. Pela dificuldade de você só ter uma câmera Ele é um e tal. clássico do Play 2, é Play 2, não sabe? PlayStation 2, Isso isso. que é um jogo que para mesmo pra jogar, que vale a pena. Eu nunca joguei, não. Cara, mas aí, a experiência de alguns jogos que vocês tiveram? Eu lembro mais recente, o Dead Space, e eu fiquei uma vez jogando, foi muito engraçado. Eu joguei uma fase do Dead Space 1, e eu tava agarrando muito, era uma parte que foi muito testado no ambiente, e a frequência nessa hora eu comando. Uma moça no computador central abriu a porta pra mim. E eu fiquei preso nessa sala. E aí tinha um monstro lá, um necromorfo, ele não morre, você bate nele, você dá tiro nele, ele perde um pedaço e volta aos pedaços normal, tá ligado? Você constrói. Eu fiquei quase um mês tentando passar essa fase. Que isso, cara? Um mês? Aí, tipo assim, eu cheguei no serviço, né? Cheguei em casa, era meia-noite, sei lá, eu vou jogar hoje. Tentei. E, cara, eu joguei umas 4 vezes seguidas tentando passar. Mas quando eu passei, eu pausei o jogo, eu tava tremendo. Que isso? Eu pausei. Afetou seu psicológico mesmo. Assim, pausei, eu falei, não, vou tomar uma água. Eu tava tremendo muito, porque era muito desesperador o momento que você fica, tá ligado? Então, o jogo... Cara, você me fez lembrar um caso de trollagem que eu fazia com Resident Evil 2. Eu tinha esse jogo, né? E tem uma cena que, eu não sei se vocês lembram, dentro da delegacia, quando você passava perto das janelas, os zumbis se puxavam, né? Cara, eu devo ter pegado uns 4 nesse truque. Eu falava assim, cara, só anda com ele pra mim pra frente, não vai acontecer nada não, sabe? O menino cagando de medo, né? Primo meu ou amigo de escola. Eu falava, cara, vou ali no banheiro e já volto. Você só anda com ele pra mim até aquela porta ali, não vai acontecer nada não. Não, cara, eu não vou pegar não, o zumbi vai me pegar não. Preocupa não, pode ir. Aí eu só ouvia, né, cara? Aí o cara, e sambava a manete no chão, pá! Cara... Tipo assim, o zumbi só encostava nele, cara. Porque não entrava, né? Eu isso com vários irmãos de 5 anos. Cara, era muito engraçado. Eu tinha, assim, os primeiros contatos, assim... Eu jogava no mudo mesmo, cara. Que eu não... Na verdade, o que te assusta muito se o jogo tiver um áudio ruim, aqui você vai levar como uma galhofa, uma bobeira. Tem um cara fantasiado ali de zumbi, né? Mas se tiver o som, no cara... caso do Dead Space, eu jogava, eu apagava a luz da casa toda.
E já Que isso? Você criava o Aham, clima, né? mesmo. E ficava bem alta a televisão, porque o áudio dele é muito bem feito, cara. É um negócio que dá medo mesmo, você fica meio cismado, assim. Cara, o Resident Evil 2 é mestre no medo, velho. Pra mim é um dos melhores. Eu acho que nada, nenhuma parte faz mais você cagar na latinha, literalmente, que a parte do espelho, cara. Que o monstro quebra o espelho. Eu repeti aquela parte 6 vezes, e mesmo assim eu me assustava com aquela parte, cara. O 2, monstro. Sim, o monstro quebra o espelho. O monstro, Isso, um cara. Licker, né? Ele pula e quebra o. Ah, cara, eu lembro disso. Ele passando pela Isso. janela. Que merda, cara. Cara, eu lembro. eu caguei nas calças 2 vezes por causa daquilo. Você, tipo, abre a porta ou não abre a Você porta? abre a porta, você tem certeza que aquilo vai acontecer, mas você se assusta do mesmo jeito. Você vê o bicho passando pela janela, né? E depois tem aquela cena de baba. É, E outra coisa também, que meteu medo no Resident Evil 2, tiveram que repetir no 3, o Nemesis. nossa famosa frase, né? Stop. Então, Você o do ouvia 2 isso, não fala cara? nada. É um cara com uma roupa verde que sai andando. Cara, ele não tem rosto. No PlayStation 1, o rosto dele é um quadrado deformado. Mas você imagina um rosto no cara, assim, cara. Só andar, dá medo, só de andar pro seu lado dá medo. Ele é alto, né? Grandão, parece um robô aquilo. E dá muito medo só de andar. Por ele ser calado e só andar em direção a você, dá medo, tá? Cara, o Resident 1, ele sacaneava muitas pessoas. Se você não tivesse revista, cara, você não zerava. Ou você tinha que ser um maluco do caralho pra poder zerar aquele trem. Porque, cara, tinha uns enigmas malditos. Por exemplo, que você abre uma passagem secreta com um piano, tocando piano. Se você entrar no beco, pegar um brasão que tem lá, a porta por onde você entrou fecha. E não tem como você sair. Você não morre e não sai. Você fica preso. Cara, eu ficava num ódio, andando pro lado e pro outro, o negócio não saía. E eu perdia minha gravação porque eu tava agarrado ali. Aí eu lá vou começar o jogo de novo. Aí eu vou e cai mais uma, né? Eu não sei se vocês lembram, tinha um cômodo da casa que tinha uma arma estragada. Uma escopeta estragada. Tipo um rifle, sei lá. Se você retirasse, as portas do cômodo travavam e o teto começava a descer. E o teto ia descendo até te esmagar e já era. Eu já cansei de morrer naquele Resident Evil. Aí que vem a maldade, né? A diferença dos fortes. Porque se você ficar encostando a porta várias vezes, vem alguém te salvar. É, apareceu o Barry, uma vez ele me salvou. Eu não entendi como eu consegui, mas ele me salvou. Ele arromba a Eu porta, também né? consegui na cagada. Eu fiquei grudado tentando abrir a porta e ele apareceu. Eu até hoje sigo a teoria de que se você ficar apertando o X rapidamente, ele aparece. Silent Hill 1, vocês Muito tiveram bom experiência de também. jogar ele? Eu joguei tinha o código do piano, que não passava nem por reza. E eu tive que jogar com detonado na época, porque eu era muito impaciente com os jogos. Cara, eu não entendi, eu ficava assim no Silent Hill 1. Por que tá nevando, cara? Por que tá nevando? Depois eu descobri que aquilo era A cinzas, fase da né? escola é a fase mais tensa, né? Por causa das portinhas que você Cara, você conseguiu chegar a uma escola? Eu não saí do bar, cara. joga comida. Até hoje eu comi esse jogo. Está também um jogo que eu não sei se enquadra. Dead Island, velho. Cara, eu nunca tive a joguei, já vi oportunidade de imagens, jogar mas... Dead Island. Cara, aqueles zumbis de lá são muito fodas, cara. Esse Dead Island, ele é tipo um Left 4 Dead novo? Ele mesma história? Não, ele não é da mesma empresa, nem segue o mesmo estilo, não. Ele é de zerar mesmo. Aí cada zumbi tem a sua peculiaridade ali, mais ou menos. E pelo que eu vi, você ganha experiência matando zumbi, umas coisas assim, né? Sim, sim. Ele a gente cita assim, pelas regras do jogo é parecido com o Survival, mas a gente pode considerar ele mais um jogo de ação, né? É, ele é mais ação. A forma como ele funciona, né? Coloca você situado, parece. Ele é mais um joguinho de ação mesmo e com muitas fórmulas. Me lembra muito Resident Evil, com uma mistura de... como é que é o nome do jogo agora? Que o principal dele é um homem com um bastão de beisebol. Você salva as pessoas no shopping. Bastão de beisebol? Isso! Oh! Dead Rising. Muito bom. Eu tinha um pra Play 3, eu joguei há pouco tempo. E é um joguinho que no começo é meio chato, porque você tem experiência em ganhar lives para ter um pouco de evolução no jogo. Mas eu joguei um tempo e ele é muito legal, velho. Tem muito zumbi mesmo. Cara, é tanto zumbi que você ganha pontos, tá ligado? Você mata 1000 zumbis no shopping, você ganha tantos pontos, você ganha experiência, pode montar a fazada. Bem legal o jogo, velho.
O último que eu lembro de ter jogado assim foi o Silent Hill 4 The Room, que era um jogo muito sinistro, cara. O último Silent Hill que eu joguei foi até na casa do Beethoven. Ah, é, Quando cara, experiência eu boa levei aí. o Nintendo Wii, você lembra? Lembro, cara. Eu tinha acabado de comprar o Nintendo Wii e eu destravado. Aí eu tinha esse Silent Hill dele, só que eu não lembro o nome. Era muito comédia, a mãozinha do Wii era um dedinho do meio esticado, assim. Mas o bacana do Wii é que, tipo assim, beleza, você tá correndo e realmente dá meio que um desespero daqueles bichos vindo atrás de você, né? E eles correm pra caramba. E quando eles agarravam nas suas costas, você tinha que dar cotovelada de verdade usando o controle, sabe? É, cara, eu lembro Ele pega o disso. motion, ele é sensor de movimento, então você tinha que dar cotovelada pra tirar os bichos de você, sabe? Aí a gente na sala do Beethoven lá, cotovelada no sofá. Eu sacudindo igual um maluco, os caras, mexe, Beethoven, mexe, o bichinho lá no jogo devagarzinho, e eu mexendo igual um maluco, o bichinho devagarzinho, eles, mexe, Beethoven, mexe. Aí eu fui morrer, caí de lado. Que merda. O massa, cara, do controle do Wii, que eles fazem ser tipo, usar ele como lanterna, telefone. Cara, a dinâmica é muito massa do game e não perde nada nos gráficos, ele é muito bem feito. Ele é bacana mesmo. Agora, o do Wii, se não me engano, ele foi um remake do de PS2, se não me engano. Aquele jogo que a gente tava jogando. Ele foi um remake adaptado para aquele controle do Wii, né? Eu não lembro o nome daquele Silent Hill, não sei se era Shattered Memories, uma coisa assim. Deixa eu ver se era isso Ah, mesmo. o negócio começava a congelar, não, cara? Eu acho que era isso mesmo. Acho que é Shattered Memories, era uma coisa assim. É, eu até lembro porque aparecia uma menininha, o lugar começava a ficar meio sinistrão, parecendo que tava congelando. Eu acho que é isso mesmo. Ele era terrível. Só que eu só joguei ele na casa do Beethoven. Sério, cara? Sério, Eu achei que você tinha jogado e tudo. É porque eu tinha um Wii, mas eu tinha só pra jogar Zelda e outros jogos lá, entendeu? Aí depois eu vendi, então não tive muito tempo com ele. Tô com trauma do Duque lá, não jogou mais Survival. Mas ele era bem bacaninha mesmo. Mas, cara, qual o jogo que tinha um bicho sem rosto de terno? Aquilo é lá no Survival Horror, não era? Slender? Ele Slender. Eu joguei uma vez só. Não gostei, não. ele é baseado em um É tipo uma lenda urbana. Ele é uma lenda urbana. ele é uma lenda urbana. Ele chama The Slaughter. Como é que é? Slenderman. Pode olhar aí, o Slenderman é outro jogo survival horror. Tem como você cagar nas calças. As musiquinhas são chatas, surgem apenas de vez em quando. É pra você ver quanto o gráfico, não importa, o Survival é Mas pesado. qual que é a ideia? É só esse bichão parecendo de borracha? A missão do jogo é coletar, não sei se era 8 ou 9 recados que tinham lá. Tem tipo 8 ou 9 papéis espalhados pelo jogo. Conforme você vai pegando esses papéis, o Slender vai aparecendo com mais frequência. Aí como é que acontece? Ele é um cara de terno sem rosto. Só uma cabeça branca assim, né? Se você vê ele, você tem que correr pro outro lado e não olhar pra ele. Você não pode olhar na cara dele, senão você morre e acabou o jogo. Ó. Então, às vezes você tá bem assim procurando e tipo assim, o ambiente é terrível, porque uma floresta cheia de árvores assim, tudo escuro de noite, você com uma lanterna. Não. Então, cada mexida que você dá na lanterna assim, você já fica instigado a, pô, será que ele vai aparecer aqui na hora que eu bater a lanterna, sabe? E, tipo assim, beleza, você tá procurando entre as árvores lá o folhetinho agarrado. Aí às vezes você vai e vira pra trás e ele tá nas suas costas, assim, sabe? Aí Isso, te dá cara. aquele pânico. Mas ele é o único inimigo do jogo? Pelo que eu tava vendo aqui, só tá aparecendo ele. O jogo é isso. É bem básico. O jogo é simples demais. Só que era dificílimo de zerar. Muito difícil mesmo. Quem pegou já todas as notas? Alguém pegou tudo já nas notinhas? Quer dizer, Com certeza alguém pegou, até porque existe asiático no mundo, né? Então não pode duvidar dessas coisas, não. Eu nunca zerei, não. Mas ele era bem. Ele me lembra também. Me lembra assim, né? Porque o Slender é um jogo bem simples, mas tinha um outro jogo que tinha uma dinâmica até maior, até melhor do que do Slender, chamava Penumbra. O jogo era muito bem feito, gráfico. E eu acho que ele deixava você assustado porque você não é igual, por exemplo, você vai jogar Fear, ele te toca o terror o jogo, né? Você fica com medo, mas você tá ali com a metralhadora, você pode fazer o bullet time igual do Matrix, você tá armado. O Penumbra era um jogo de terror terrível e você não tá com porra nenhuma. Se aparecer um cachorro, você é uma vítima, tá ligado? Então você tinha que usar elementos do mapa, igual, por exemplo, você tá aqui, você viu uma coisa, você tem que pegar, por exemplo, você olha uma mesa, você pega uma chave de fenda e joga, sabe? Você não tem uma arma, você tem que se virar onde você tá. Aí, você zerou ele? Deu final nele ou não? não, eu sou um ótimo testador de jogos, cara. eu zero muito pouco.
Você tem o frenesi das primeiras 48 horas e depois, Eu gosto de vamos pro pegar o próximo. jogo e testar. Depois eu acabo não jogando mais. Eu tava jogando mais pra testar a física do jogo, porque diz que a iluminação era foda. E realmente a iluminação do jogo foi uma coisa bem massa na época. Os efeitos de iluminação, né? De sombra. Cara, mas os jogos de Survival Horror são muito difíceis de zerar, né, cara? Às vezes tem uns enigmas muito sem pé na cabeça, tipo, no Silent Hill mesmo, você encontrava um gago, aí você tinha que dar um chocolate pra ele e você ganhava uma pá, sabe? Não tem muito sentido as coisas. Dão umas boas desculpas. Como assim? Por exemplo, no Resident Evil você encontra uma bazuca. Sim. Você dá um tiro numa porta com a bazuca e a porta não se move. Tem isso. Aí você tem que procurar uma chave lá em cima. Só a explicação quando você vê os filminhos, né? Que são As animações. as animações. Nas animações, durante a maior parte do Resident Evil dentro da RPD, você só tem uma arma descarregada. Você carrega uma arma descarregada. Resident, apesar da vasta quantidade de armamentos e tal, uma coisa que me matava de raiva é quando você tá sem bala nenhuma, você não podia dar um soco. Você mal empurrava o zumbi. No primeiro era horrível, cara. O bicho pongou no seu ombro, já era. Você tomava mordida até se empurrar ele. Nossa. Pra que você vai dar soco se você tem a faca? A faquinha não serve pra nada. No 1 matava, cara. Do 2 pra frente, só atrasar. Mas então, na primeira experiência com Left 4 Dead, né? Sempre jogando Resident, fui jogar Left 4 Dead. Zumbis correndo atrás de mim, cara. Eu fiquei desesperado. Tem uma cena que eu desci logo no começo do primeiro jogo. Eu encostei num carro sem querer. O carro disparou o alarme, veio aquela chuva de zumbi correndo pra cima de mim, cara. E eu, puta que pariu. E tenta correr e morri, cara. Não deu. Porque eles vêm igual formiga, cara. E zumbi pulando de janela de prédio. O que é aquilo, cara? Zumbis biônicos. O zumbi, ele se tornou um fator até cultural e acabou que os jogos de zumbi perderam até a temática de survival horror, né? Fica tipo, os zumbis viraram alvos, né, cara? Viraram uma modinha. Não, os zumbis agora viraram, assusta, como é que fala? Né? Pelo menos no Left 4 Dead, no Left 4 Dead, os zumbis viraram, como é que fala? Quando faz uma pesquisa de gráfico, eles viraram uma pesquisa urbana, assim, que você tá fazendo. Virou estatística, isso. Porque o Left 4 Dead, ele era aquele negócio, tipo assim, você vai e é quase uma competição pra ver quem mata mais zumbis e tal. É aquela coisa, virou a pontuação, sabe? Aí o zumbi virou só estatística ali. Você nem assusta com isso, você assusta de desaparecer de repente, né? Não, você assusta com os especiais, igual, por exemplo, o tanker, quando né? aparece o tanker, cara, eu pelo menos, eu já começo a olhar pra tudo quanto é lá desesperado, porque ele é um filho da puta. Meu primeiro encontro com ele, eu tava caído no chão e vendo ele batendo nos outros caras. E se você não preocupar com o tanker, de uma hora pra outra você olha pro lado, tá vindo um carro na sua direção voando. Então você tem que estar preparado pra tudo. O Left 4 Dead ele também te dá a escolha de você jogar com os zumbis também, né? No multiplayer, né? Na verdade, a temática da essência do Survivor clássico, digamos assim, o Survivor da Era de Ouro, ele meio que fugiu um pouco atualmente. É mais por questão de época também, né? Como foi comentado anteriormente. Você pega aquele time, né? Se tá vendendo, eles continuam. Ellen Page virou a queridinha, né? Dos jogos de Survivor. Last of Us, Two Souls. Acho que é Two Souls mesmo que chama. Ela tá bem no auge, né? Ela é a cara também. Bem requisitada. Como é que chama essa tecnologia que eles estão usando do Last of Us? Que eles põem tipo uns pontinhos na cara tipo captura facial. Não é legal. Como chama, velho? Não, eu não sei. É tecnologia, você fala em guine gráfica? De captura facial. É tipo que eles vestem aquelas roupas com as lanterninhas. Tô ligado, mas isso aí não é usado nele. É usado há muito tempo, isso em bastante coisa já, né? Cara, eu lembro de um jogo de Jack Chan que tinha, que eles capturavam o movimento dele com isso. Só que era bem mais rudimentar que esse aí que eu mandei agora. Esse aí é bem sensível mesmo, porque eles colocam em cada músculo do rosto ali, né? Cara, esse camarada é o Duende Verde, velho. É o Duende Verde. Cara, como é que era o nome dele, bicho? Ele é feio pra caramba. William Dafoe, cara. Eu vi um cara comentando sobre esse ator. Ele falou que podia definir ele em uma palavra, cara. Horroroso. O cara é feio pra caramba, velho. E a cara do inglês mesmo. Não precisava nem daquela máscara, cara. Era só ele pintar de verde, tava massa. O Survival Horror é um estilo que, infelizmente, hoje ele tá começando a morrer
tá muito difícil achar um survival horror de verdade, né? A gente pode ver aí pelo último Alone in the Dark, que é um nome de peso, né, nesse estilo, né? Foi horroroso, né? Estão investindo muito em fórmulas, mas só nos resta acreditar e investir também aí nas vaquinhas online para jogos survival horror de verdade, né? Cara, tanto que o Resident Evil mesmo, ele tá caindo em lançar remakes, né, cara? Vai lançar mais um só. É só remake, cara. Tipo Resident Evil Arquivos, alguma coisa assim, né? Vai ter o último agora, que chama End. É o 7, não tem outro nome específico. Cara, tá, como o Douglas falou, tá bem caído, assim, o gênero atualmente. Eu acho que o do Evil Within, que é o mesmo criador do Resident vai ter uma... Acho que ele vai mais trazer de volta essa parada de survival. Porque ele falou na parada aí, umas imagens dele, vai ser bem survival mesmo. Vai ter bala contada. Cara, que a diversão do survival é isso. Você ter a dificuldade, o seu personagem ser mais humano, mais frágil, né? Você tremer no para jogar. Não é aquela coisa que você vai pular num prédio no outro e permanecer inteiro. Mas igual, por exemplo, esse gênero tá morrendo na Blockbuster, né? Mas se você for parar pra ver, tem muita empresa indie aí que continua fazendo jogo pela qualidade, né? Então, Era assim, igual, por exemplo, se você for olhar no Greenlight da Steam, você vai ter vários jogos lá pra votação, se vai entrar pra venda ou não. Tem muito jogo assim do estilo que ninguém ouviu falar, sabe? Mas tem uma empresa indie que tá tentando botar aí. Empresa indie é aquele negócio, é o cara que não tá querendo se associar a nenhuma empresa blockbuster, assim, pelo lucro, mas tá querendo botar um jogo de qualidade, que ele vai ter orgulho de ter feito, sabe? Então, eu acho que é mais chance de aparecer um jogo desse estilo indie do que um blockbuster. Então será que esse é o novo caminho do survival horror, né? Os jogos indie. Mais um tema, hein, de podcast, jogos indie games. Em breve a gente desenvolve. Então, gente, é isso. Nos vemos no próximo podcast. Até mais. Falou, gente. Um abraço.